Ela tem resiliência tatuada no braço, mas a palavra resiliência também poderia ser o seu sobrenome. Pernambucana, essa mulher de 38 anos, mãe da pequena Maria Helena, fez o Brasil parar para torcer por ela. Ela é a primeira campeã do quadro Quem Quer Ser o Milionário, do Domingão com o Hulk. Senhoras e senhores, Um Dedo de Prosa tem a alegria e honra de receber Julie Dutra. Julie, muito obrigada por nos receber nessa loucura que virou a sua vida. Tá muito louco. Então, assim, reservar esse tempinho para essa nossa prosa, muito obrigada. E nós somos conterrâneas. Verdade. Pernambucanas. Ai, que orgulho. Que orgulho. De Pernambuco para o mundo. Boa. Júlia, de repente milionária. Mas não é tão de repente assim, né? Porque só você sabe a sua trajetória. Então eu queria que você falasse um pouquinho da Julie, que nasceu lá em Limoeiro, interior de Pernambuco. Como foi essa infância? Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então eu sempre estava lendo bastante e eu aprendi a ler sozinha. Você acredita? Autodidata. É, eu aprendi a ler sozinha. E aí foi quando a minha mãe tomou um susto. Que eu com 3 anos já estava lendo. 3 anos? É, 3 anos já estava lendo e aí ela tomou um susto e disse, não, vamos colocar ela na escola. Naquela época não se iniciava tão precocemente. Hoje a gente já inicia a criança com 2 anos, 3 anos. Não, mas eu até então não ouvi falar de criança que aos 3 anos... Aos 3 anos eu já comecei a ler. Aí eu lia outdoor, assim, e aí ela tomou um susto. Eu me lembro dessa cena. Eu estava no carro com meu pai e minha mãe, a gente andando, e eu li um outdoor. E aí ela tomou um susto no carro. Eu tomaria também. Quem te ensinou? Eu lembro dessa cena, me marcou muito. Porque ela disse assim, vou colocar você na escolinha. E ela me colocou na escola. No outro dia, eu acho que eu já estava na escola. Essa memória, assim, se foi instantânea, eu não sei, mas eu lembro dessa cena, foi muito forte pra mim, porque todo mundo parou o carro assim, quase meu pai bateu o carro. Então você foi uma criança que sempre chamou atenção pela inteligência, né? É, eu sempre fui muito dedicada. E eu também fazia algumas escolhas que eram bem esquisitas. Tipo? Entre um brinquedo e um livro, eu preferiria um livro. Entre sair para uma festa já adolescente, eu nunca gostei de estar em festa. Eu preferia trocar o valor do ingresso e comprava um livro. Então minha mãe também se via muito assim, tentando me estimular a ser sociável. Porque eu não queria muito sair. E ela comprava roupa, ela vinha com a roupa para dentro de casa para provar. Porque eu fazia, não mãe, em vez de uma roupa, eu prefiro um livro. Sabe, era uma luta muito, minha mãe tentando me jogar pro mundo, assim, para eu ser mais sociável, e eu só queria ficar em casa lendo. Uma criança bem fora da curva, né? Porque total. assim, o sonho de todas as mães, né? Porque normalmente as mães ficam naquela luta para a criança estudar, para fazer os deveres, e você não. E na escola também. Na escola, durante toda a minha jornada estudantil, eu sempre fui uma aluna que estava liderando grupos de estudo. Quando tem essas expo alguma coisa das escolas, eu sempre era líder dos grupos e eu sempre fazia tudo, articulava tudo. Então eu sempre tinha esse destaque assim, é Júlia que tem que estar à frente disso. Porque eu era mais disciplinada, porque eu era bem focada e aí eu quem organizava tudo. Sempre foi assim. Nossa, Júlia. E deixa eu te perguntar, o quadro Quem Quer Ser o Milionário existe desde 2017. E você é a primeira campeã, né? A primeira que ganha o prêmio principal. Além dessa inteligência que começou lá desde criancinha, ao que você atribui essa vitória? Acho que o fato de eu ser jornalista, né, isso contribui muito, porque você também, como jornalista, sabe que a gente acaba para fazer um texto, uma matéria,
a gente acaba lendo muita coisa, muita referência. Então isso ajuda, né? A gente ter essa gama de conhecimentos para poder desenvolver um texto. Mas a nível de profundidade de conteúdo, eu devo isso também aos meus estudos, que eu hoje me preparo para fazer o concurso de admissão de carreira diplomática. Então eu quero muito ser diplomata. E o fato de eu ter hoje 10 disciplinas que eu abraço para estudar e tal, isso acabou me dando uma bagagem de conteúdo que me fez acertar muitas questões ali do Quem Quer Ser um Milionário. Eu não acho que foi uma coincidência. Eu acho que, de fato, o leque de abrangência do que eu estudo hoje é muito grande e exige uma profundidade de conhecimento muito gigante. Então, a gente sabe que o Quem Quer Ser um Milionário, ele é uma mescla de perguntas que vão desde eventualidades, como coisas de atualidade, como cultura, como esporte, e vai misturando. Então, obviamente que em algum momento da trajetória do milhão, das perguntas, iria cair alguma coisa de atualidade. Eu não tenho dúvida, porque eu fui também analisando os jogos dos outros participantes. Né? Então eu via que caía cultura, eu via que caía novela, eu via que caía isso, que caía aquilo. Então eu disse, eu estou tranquila. O que eu não souber, provavelmente eu acho que vai ser coisa de cultura, tipo novela, essas coisas assim, cultura pop e tal. E de feito caiu uma pergunta lá da Calçada da Fama e eu não sabia. Eu disse, o resto eu acho que eu mato tranquilo. Então, a tua preparação para o Quem Quer Ser o Milionário também é a tua preparação para ser diplomata? Isso, exatamente. Para ser diplomata, então, você estuda tudo? Você falou aí de 10 matérias, é isso? São 10 matérias. Eu vou ilustrar algumas, por exemplo. A gente estuda História da Diplomacia, História Mundial, História do Brasil, Geografia, Economia internacional, microeconomia, macroeconomia, economia brasileira. Então, assim, cada matéria dessa a gente depois começa a estudar não só voltado para a parte objetiva da prova, mas para a prova discursiva. Então, geralmente eles pedem que a gente redija um texto sobre... Ele dá um tema, um comando. Vamos lá, ele fala sobre cultura no período do regime militar. E aí ele diz, descreva em 90 linhas. Então, provavelmente, eu vou ter que citar muitos pontos desenvolvidos na época do regime militar de cultura. Aí eu vou vir com o teatro, eu vou vir com a música, eu vou vir com as bienais, que foi o que me levou a acertar aquela questão. Porque eu vinha de um exercício de fichamento já sobre bienais, não só de bienais, como também do Teatro Arena, que eu estava estudando, sobre as músicas de protesto, do Geraldo Vandré, enfim. E aí realmente eu tenho um conhecimento bem profundo. Bem amplo também. E amplo de determinados temas, porque são competências do cronograma. Olha, então de repente é uma dica para quem está estudando também para ser diplomata, pode também se inscrever para o Quem Quer Ser o Milionário, exatamente, né? Exatamente, com certeza. E a tua primeira vez assim na televisão, participando de um programa, você é jornalista, mas Sim. Você já tinha lidado com a TV, ou foi a primeira vez, e como foi essa experiência? Diretamente não, sempre indiretamente, fazendo assessoria de imprensa, jogando o cliente para poder aparecer. Mas a mim não, eu sempre até fugi um pouco de TV. Eu não, acho que não é muito minha praia. Meus professores de telejornalismo diziam assim, você é muito telegênica, você é mais bonita na TV do que pessoalmente. Eu não sei se isso foi um elogio ou foi uma esculhambação. Mas assim, carei como elogio. Eu disse, tá ok, professor, eu entendi. Mas assim, eu nunca... Mas você é muito bonita, tá? Tô aqui de frente com você. Obrigada. Você é muito bonita, uma beleza natural. Obrigada. Uma beleza pernambucana, né? Morena tropicana. Mas é isso. Mas eu nunca assim, experimentei estar numa sensação de estar no palco, diante de uma câmera e assim... Me jogaram lá junto dos leões, né? Porque... Não, em um programa, assim, que tem uma história, né, na Rede Globo, é o Domingão, que existe há muito tempo, com o Luciano Huck. Como é que foi essa troca ali com ele? Porque a gente vê que ele tem muito carinho Sim. pelos participantes. Como é que foi, assim, a relação com o Luciano? Eu assim, foi muito tranquila. Luciano Huck, ele sabe conduzir bem a dinâmica com a pessoa e deixa você muito à vontade.
sabe? Você se sente muito à vontade com ele. Pelo menos eu me senti. E eu não me senti nem um pouco nervosa. Claro, quando chegou na pergunta do 1 milhão, até ele tava. Então, tudo certo, né? Como diz a história. Mas assim, eu sentei e tava de boa, tomando minha aguinha. Tem até uma parte que mostra eu tomando água enquanto ele tá nervoso. E eu respondi muito tranquilamente. Ele me deixou muito à vontade e eu estava muito segura. A minha tática foi eu não tentar olhar tanto para a plateia, porque poderia me desconcentrar, porque são 350, talvez, pessoas ali. Eu acho 300, 350, por aí, mais ou menos. E isso, assim, a plateia estava envolvida com a minha história e estava torcendo por mim. Mas mesmo assim, eu tentava focar mais assim no meu jogo do que ficar olhando tanto para eles, porque eu poderia me desviar do meu foco ou ficar com timidez, sabe? Alguma coisa assim do tipo. Eu disse, não é o momento de olhar para eles agora, eu vou focar aqui. Quando for o momento, eu tento conversar, eu tento entender como é que está também o termostato da plateia. Porque uma das coisas que eu falo é que o que quer ser um milionário é um jogo de sorte, é um jogo de conhecimento, e é um jogo de saber usar as estratégias. Então aquilo ali da plateia também, você entender que o seu jogo, a plateia também está apoiando, é certeza que você tem um termostato do que isso vai ser para o público que está em casa. E é um combustível ali também, né? Exatamente. Agora, você até se define como nerd, né? Isso. E, de fato, começou a ler aos 3 anos e sempre se interessou por livros e está estudando para ser diplomata. Ou seja, você é uma mulher das ciências, né? Sim. Mas durante a participação, a gente percebeu também uma religiosidade muito forte. Eu vi ali as movimentações, você rezando e tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho de conjugar, né? De como conjuga essa mulher que é voltada para as ciências, é uma mulher da ciência, mas que também tem uma fé muito forte, porque às vezes a gente às vezes não associa uma coisa com a outra, né? Acha que uma coisa não pode dialogar com a outra. E ali naquela participação do programa a gente viu, nossa, tá tudo ali. Sim. Né? Tem a religiosidade, tem a inteligência, tem a ciência, tem tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que a fé e a ciência, elas podem caminhar juntas e são coisas diferentes. A gente não pode inviabilizar a ciência, ela realmente é fundamental. Por exemplo, se hoje o homem navega é porque ele fez cálculos, ele construiu um projeto navegável, ele entende aquilo. Mas assim, isso não inviabiliza a nossa fé. Eu acredito muito no que Deus tem para mim, tem traçado na minha vida. Não questiono os planos de Deus, mas eu também luto para conquistar os meus sonhos. Então assim, eu sempre soube separar isso. Eu já escutei alguns comentários, não em relação ao jogo, mas uma outra vez um amigo meu falando, não, Júlia, mas você é muito ciência, você tem que entender que a fé, não, eu sei separar. Eu acho que a gente não pode inviabilizar porque a gente é instrumento de Deus. Então, na hora que se descobre, por exemplo, uma vacina, é fruto de conhecimento, mas a gente é um instrumento de Deus aqui para fazer o bem. Então, não tem como você dizer assim, a ciência vale mais que a fé vale mais que a ciência. A gente pode andar com isso e agregar com as duas coisas, sabe? E a gente confiar na ciência, mas se apegar também com Deus. Não tem por que você excluir a ciência da sua vida, mas também não tem por que excluir Deus da sua vida. É impossível você excluir hoje a ciência. Tudo é movido pela ciência. Se a gente está aqui sentado, conversando aqui nesse hotel, quem construiu esse hotel? É fruto de quê? Do conhecimento. É fruto de cálculos de engenharia. E é fruto da ciência. Sim. Então não dá pra gente dizer que a ciência, sabe, tipo, não tem fundamento, não tem poder. Tem, claro que tem. E dá pra andar junto, né? E dá pra andar junto. Porque também tem coisas que a ciência não explica. Sim. E o que aconteceu no Milionário, por mais conhecimento que eu tenha, era uma certeza divina que eu ganharia R$1 milhão. Antes de ter conhecimento do que viria a ser, as perguntas que iriam ser lançadas naquele computador, eu tinha uma certeza hialina, cristalina,
que eu seria a primeira ganhadora do Quem Quer Ser um Milionário. E Nossa, arrepiei. Sério. E olha que já tinham ido na temporada 2 pessoas chegando na pergunta de 1 milhão. E toda vez quando chegava na pergunta de 1 milhão, eu tinha dentro de mim, eles não vão acertar. Mas eu vou. Eu tinha, tipo, não era que eu estava torcendo contra, eu sabia que era eu. Eu não sei te explicar. Eu vou te dizer, mais ainda, eu me via o tempo todo. Eu me olhava, eu via flashes assim, déjà vu mesmo. Eu no centro do palco e uma chuva de papel picado caindo em cima de mim. E eu falei isso pro meu terapeuta. Disse assim, eu acho que tô ficando doida. Não é normal. Falei isso antes, bem antes. Por que, mulher? Eu tô aqui e eu tô conversando contigo e eu me vejo. Eu vejo isso, eu tô visualizando isso o tempo todo. E eu tenho até medo de não conseguir e me frustrar. Foi o que eu falei pra ela. Mas eu não vou também eliminar essa visualização da minha frente, não, porque eu tô gostando. Tô gostando de me ver com 1 milhão. Mas eu fico com muito receio se eu não conseguir. Porque, assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu dizia a ela. E ela tentando trabalhar isso em mim de uma forma que eu não eliminasse a esperança, mas eu também que eu fosse uma pessoa mais pé no chão. Mas para todo mundo que eu chegava, eu dizia, eu vou ganhar R$1 milhão. Eu gravei muitas coisas aqui nesse hotel. E todo mundo, quando vinha conversar comigo, eu disse, não, eu vou ganhar R$1 milhão. Eu não sei como, mas Deus vai me ajudar. Eu não sei como. E eu acho que, assim, veja, tem o meu conhecimento. Eu sabia daquelas questões. Mas, por exemplo, poderia ter caído 15 perguntas que eu não saberia. Concorda? Sim, e aí vem a sorte. Vem o que Deus traçou para a sua vida. Ela vai, vamos burilar aqui, lá, a constelação lá do céu, e vamos jogar com ela. Fazer com que tenha mais perguntas que ela saiba do que não. Porque eu não sou um crânio, como todo mundo está dizendo, ela sabe tudo. Não, eu tive a sorte de cair perguntas que eu sabia responder. Porque poderia ter caído perguntas que eu não saberia. Entendeu? É uma conjunção de fatores, né? Agora, falando da fé, que é tão forte em você, a tua história é marcada também por momentos muito difíceis, né? Sim. O assassinato do seu pai aos 5 anos, a morte da sua mãe aos 26, né? Eu estava com 27 anos. E ao mesmo tempo você tem muitas conquistas também. Sim. Não só em relação ao Quem Quer Ser o Milionário. Você já teve uma experiência no Haiti, onde você escreveu um livro, você já estudou medicina em Cuba, ou seja, é uma vida muito rica de acontecimentos, né? Tem a parte mais difícil, mas tem também muitas conquistas. Você acha que esses momentos difíceis, eles te impulsionam a buscar mais, a querer mais a vida, a explorar mais? Eu sou uma pessoa que funciona sempre ao contrário, né? Então, quanto mais difícil o negócio, mais eu me sinto desafiada. E eu digo, não, eu vou conseguir. Se você chegar pra mim e diz, você não vai conseguir. Eu digo, eu vou conseguir. Tipo, me funciona ao contrário, é um combustível pra mim. Claro que o estímulo também é um combustível, mas uma pessoa que torce contra ou um obstáculo muito difícil, aquilo não me limita. Pelo contrário, aquilo me motiva. Isso não é maior que eu. É assim que opera a minha cabeça. Sempre foi assim. Quando tinha um não, eu fazia um jeito de abrir um vão assim, bem grandão pra mim, em outro canto. Então, eu sempre corri muito atrás das minhas coisas. Eu nunca me contentei com as portadas que a vida me deu. E eu ia abrir, corria pra lá, vinha pra cá. E assim, sou eu. Vai continuar sendo eu. Faz parte da minha essência. O milionário me abriu uma baita de oportunidades. Tem várias portas abertas hoje pra mim, graças a Deus. Mas assim, antes do milionário, eu já me sentia milionária. E é isso que eu falo. Por que eu me sentia milionária? Porque eu tive a oportunidade de estudar. E é libertador você ter conhecimento. Porque com o conhecimento, você consegue tocar a sua vida de uma forma soberana. E você fala muito da sua mãe, né? Que te incentivou muito nos estudos, né? Exatamente. Ela era professora. Então eu vi isso na prática. A educação transformando a vida de outras pessoas. E transformou a vida dela. Ela foi a primeira mulher da geração da família dela a ter um curso de graduação. E talvez, eu acho que ela foi a única da geração.
sabe? Então, assim, isso tem um peso muito grande, sabe? Ela conseguiu, por meio da educação, transformar a vida dela e conseguiu transformar a minha. Ela dizia, Júlia, eu não tenho muita grana para deixar você um legado, um patrimônio, né? Um material, não um patrimônio material. Não tenho isso. Mas o que eu puder fazer para investir em sua educação é o melhor que eu vou fazer. Porque isso ninguém vai tirar de você. Ela disse direto, você vai para o Japão, o seu conhecimento está aqui. E você vai, por meio do seu conhecimento, empreender, você vai lecionar, você vai ser remunerada. E com a sua remuneração, fruto do seu conhecimento, você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai comprar o que você quiser. Então, eu vou investir no seu conhecimento. Porque se eu deixar uma empresa para você, possa ser que você não consiga tocar. Se eu deixar qualquer coisa aqui, tudo isso vai se acabar. Mas o seu conhecimento você vai levar para o resto da sua vida. E quando ela faleceu, eu entendi tudo que ela fez por mim. Porque ela não me deixou nada material. Mas ela me deixou com conhecimento capaz de receber propostas para trabalhar. E eu recusava, porque eu estava realmente com depressão e eu não conseguia. Mas ao mesmo tempo, ela me deu estratégias, ferramental para eu construir minha própria empresa. Hoje eu tenho 12 pessoas que dependem financeiramente da Coros. E isso daí eu só iria conseguir se eu tivesse estudado, se eu tivesse tido uma formação para poder entender, né? E isso eu devo à minha mãe. Aliás, tudo eu devo a ela. Primeiramente Deus, depois ela. Se eu estou hoje nesse palco aí de holofotes, com esse prêmio de R$1 milhão, eu devo a ela. Ela que me deu muita força para eu estudar, para eu ser alguém na vida e conseguir, graças a Deus. Oi, Júlia, você tem a pequena Maria Helena, Exato. que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho do dia a dia com ela, porque eu acho que quando a gente fala, a gente desmistifica muita coisa para as pessoas que vão nos assistir e que também têm os mesmos desafios que você. Pois é, quando eu descobri, né, peguei o laudo assim do diagnóstico, eu não fiquei muito triste não. Eu olhei para aquilo ali de uma forma muito pragmática. Só, vamos tratar isso de uma forma objetiva aqui, senão a gente vai endoidar. Eu já passei, eu sei o que é a dor. Perder minha mãe foi a pior dor do mundo. Então eu sempre coloco essa dor como uma referência o que dói, sabe? Então receber um laudo que ela é autista, ok. Vamos trabalhar e vamos tentar mudar essa realidade. Ela não vai sair do espectro, mas a gente pode tirar ela do 2 para 1, tá entendendo? Ela era do 2. Provavelmente agora ela já vai para 1, porque a Mariana deixou de ser não verbal. Uma das coisas que classifica a questão do grau do autismo é se a dependência, se a pessoa é não verbal, então ela era 2. Então, beleza, é 2 que temos. Vamos trabalhar e vamos estimular de forma correta. E quando eu falo ali no jogo sobre a questão do autismo, é porque tem muitos pais que querem não acreditar que o filho é autista. Que olham para a situação e acham que é porque o filho é fruto da pandemia. Que, não, é porque cada um tem o seu tempo. E vão negligenciando os sintomas por medo de um diagnóstico. Que não vai mudar a vida, mas pelo contrário. Não vai permitir que a criança seja estimulada de uma forma correta. E quanto mais cedo você estimula a sua criança, o resultado acontece. Acontece. Agora, o ruim é você diagnosticar tardiamente e tentar estimular a criança. Provavelmente você não vai obter ganhos se você tivesse iniciado lá atrás. Então, Maria Helena era não verbal, Maria Helena alinhava objetos, separava por cores, andava na ponta dos pés, não fazia contato visual, rodopiava. Hoje Maria Helena fala português, arranha o inglês, conta números, cores. Mas espera aí, ela tem 3 anos? 3 anos. E já arranha o inglês? Já. Good morning, 1, 2, 3, let's go. Cores. Que maravilha. E outra coisa, ela reconhece países em mapas. Ela reconhece pelo menos uns 12, 13. Ela olha, faz África, Brasil, Canadá, Austrália. Mas também ela é filha de quem, né?
Né, eu gente? acabo estimulando isso também, De né? Julie Dutra, Ai, meu Deus. a milionária. A milionária. Eu estimulo isso nela, esse conhecimento dela, entendeu? Vamos, filha, olha aqui o mapa, e ela me vê estudando mapas, então ela é muito curiosa. Ontem mesmo ela ganhou da madrinha dela um kit de médico, estético e tal, não sei o que lá. Isso ninguém ensinou. Ela tirou e já botou aqui, ó, no ouvido, e já foi tentar escutar o coração. E ninguém ensinou. Foi natural. Ela foi, botou e já estava olhando a gente, estava tudo ok, dando injeção e tal. Então, assim, mas o diagnóstico precoce, então, total, faz toda a diferença. A atenção para o que a criança apresenta faz toda a diferença. Toda a diferença. E não adianta você varrer a sujeira para debaixo do tapete. Eu digo sujeira é modo de falar, mas assim, não adianta você fechar os olhos para a situação. Sim. Porque não vai resolver, vai piorar. Em vez de você ajudar, você está piorando a sua vida. Está atrasando o processo. Né? Porque assim, você quer ou não, você quer seu filho independente, você quer o seu filho falando, é o que a gente mais quer, né? E aí você tá adiando de quê? De botar numa terapia? O que é que você ganha com isso? Então, quando eu descobri, eu já fui logo correndo atrás, coloquei ela nas terapias e levo ela todos os dias para as terapias. Todo santo dia, tá eu lá estudando na clínica, enquanto ela está dentro de uma sala fazendo terapia. Eu me adaptei aos horários dela, mas eu, em momento algum, deixo de sonhar, deixo de acreditar que eu serei uma diplomata com fé em Deus. Mas eu não tenho dúvida. Depois dessa história que você me contou toda, eu não tenho dúvida e ninguém tem dúvida. E eu também não vou deixar de estimular minha filha. Então eu consigo aglutinar tudo isso e eu faço o que eu posso. Me estico para lá, me estico para cá, mas consigo estimular a Maria Helena, consigo estudar e no final vai dar certo. Já deu. Amém. Julie, eu queria que você deixasse... Você falou muito da educação, da importância da educação na sua vida. A gente tem uma população jovem que está muito desacreditada da educação, que muitas vezes nem estuda, nem tem uma perspectiva de trabalho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens. Porque assim, a gente está vivendo uma era muito de internet, né? Que as pessoas buscam muito likes, e há uma distorção, né? Do que realmente vale a pena ser curtido, ser cultuado, né? E eu acho importante que a educação ela esteja no patamar assim, principal, não desmerecendo as outras atividades que ocorrem, né? Mas assim, a educação é o princípio de tudo, é a base de toda a conquista. Para a pessoa ser um influencer hoje, ela primeiro tem que saber escrever, não é? Ela primeiro tem que ter pré-requisitos. Tem que ter conteúdo. Exatamente, ela tem que ter pré-requisitos para poder saber fazer uma timeline agradável, redigir um bom texto. Então, o que mais me preocupa hoje é que os jovens eles estão mais preocupados em influenciar, mas eles não têm o conteúdo de influenciar, entendeu? E a gente tem que saber influenciar empoderando pessoas. E empoderando pessoas é por meio da educação. Então, eu fiquei muito feliz com minha participação, com o desdobramento dela, porque eu escutei muitas pessoas que estavam paradas, que não estavam acreditando nos seus sonhos, que queriam fazer o concurso, até da diplomacia, e porque realmente é um concurso com nível muito lá em cima, não se sentiam capazes de fazer, de prestar e tal. Aí, eu recebendo, Julie, eu estou voltando a estudar, a sua história é inspiradora, eu vou estudar, eu estou passando por esse tipo de dificuldade e eu vou estudar. Então, assim, a educação, para mim, ela é a base de tudo. Eu cheguei na trilha do milhão porque eu estudei e eu fiz uma seleção antes para chegar naquele programa. Sim. Então, assim, eles me peneiraram por várias etapas para saber se eu tinha condições de chegar naquele palco e responder qualquer tipo de pergunta. E para eu conquistar 1 milhão foi fruto do meu conhecimento. E, assim, 1 milhão para mim é só um detalhe. Eu já me sentia milionária muito antes, porque é o que eu falei, eu tive a oportunidade de estudar. E você ter conhecimento é libertador. Sim. Com conhecimento você tem autonomia, você tem empoderamento financeiro, sabe? Você tem soberania sobre a sua vida. E quando eu direcionei aquele discurso para as mulheres, foi muito intencional.
A gente vem de uma região, sobretudo no Nordeste, onde a maioria das meninas, isso tem estatísticas, Norte e Nordeste, elas abdicam dos seus sonhos para viver uma vida do lar, doméstico. E eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Mas eu vejo problema quando elas param de sonhar. Porque uma coisa é assim, não, é uma opção minha, eu nasci, eu quero isso, mas outra coisa é eu queria isso e eu deixei para viver outra coisa que dava para tentar conciliar. Então, assim, por isso que eu falei, mulheres, invistam em você, olhem-se, se cuidem, porque a gente é que tem que se amar. E a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, não importa o obstáculo que tenha. A minha vida é cheia de altos e baixos. E eu nunca deixei de acreditar na educação como uma ferramenta poderosa de transformação da vida, da minha vida e da vida de outras pessoas. Eu vi isso na minha mãe, eu vi isso em mim, acontecendo muito antes do Milionário, porque eu já tinha minha agência, eu tenho a minha equipe, e foi fruto de todo o meu esforço de estudos, de luta mesmo, de sacrifício, de abdicação. Então, assim, gente, tá difícil, mas não desacredita nos estudos, confia no teu potencial e foca, porque uma hora vai dar certo. É isso. Julie, ouvi dizer coisas de internet que tem uma campanha aí para você ir pro Big Brother. Meu e aí, Deus. ganhar outro 1 milhão, você toparia? Meu Jesus do céu. Enfim, ó, quando foi nesse ano, eu me inscrevi, né, pro Big Brother. Vou me inscrever. Quando eu me inscrevo, aí eu gravo um vídeo pro Boninho, pra equipe, Olha né? aí, Boninho. Boninho, escuta aí, viu? Escuta isso. Aí eu gravei um vídeo e disse, Boninho, porque tem lá no questionário, você participou de algum reality? O Domingão coloca o Milionário como um produto reality. Uhum. Aí eu falei, eu participo do Milionário e tal, eu tô inclusive voltando a gravar agora e eu vou ganhar R$1 milhão, Boninho. No que quer ser um milionário, porque eu estudo muito. Essa mulher é arretada. Diz que vai ganhar 1 milhão e ganha mesmo. Vou ganhar, e aí você vai saber, e depois eu vou ganhar o prêmio máximo do Big Brother 24. Mas assim, acho que a seleção já tá fechada, né, Boninho? Mas quem sabe, Boninho? Conversa aí comigo, vai. A tua mulher veio falar comigo, viu, Boninho? Olha aí. Pô, a Ana veio me parabenizar e tal, uma fofa. Um beijo, Ana. Mas assim, eu não sei exatamente, eu acho que eu tenho que analisar isso com o Cleodon também. Beijo, Cleodon. Beijo, Cleodon. Ninguém sabe quem é Cleodon, né? Depois a gente fala. Julie, muito obrigada por essa prosa. A sua história é de fato inspiradora. E é uma história que eu acredito que a gente tem que sempre falar, tem que sempre reverenciar, porque você também está representando a mulher brasileira, nordestina, a mulher mãe, solo, que vai à luta. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que você será a nossa futura diplomata. Amém. Te Amém. desejo Faz Deus. toda a sorte do mundo. Amém. E já deu tudo certo. Agora, peraí. A gente já ouviu falar que você vai usar 1 milhão para comprar uma casa para sua mãe do coração, que é a Carmelita, que vai também potencializar as terapias da sua filha e tal. Mas assim, não tem um espaço para um lazer, para uma viagem? Ah, tá. Eu quero saber também, vai gastar com, sabe assim, um glamour? Quando é que a gente vê a Julie também se divertindo? Eu tô querendo muito viajar, tirar férias sem trabalhar, porque todas as férias que eu Pra tirei, onde? ainda não sei ainda, mas talvez eu vá pra Nova York e depois eu vá para as Maldivas. Uau! Talvez. A gente gosta! Mas assim, eu tô com uma agenda muito cheia agora. E aí minha prioridade é cumprir essa agenda de entrevistas, de gravações. Tem muita gente me chamando para analisar parcerias, então eu sei que é um momento que eu preciso realmente intensificar e não consigo tirar férias agora. Mas é uma das coisas que eu sei que em algum momento eu vou ter que parar e eu precisar viajar, porque eu nunca consegui tirar férias sem trabalhar. Eu viajei 21 dias para o México, os 21 dias eu trabalhei. Eu viajei para Uruguai e Argentina, eu passei, acho que foram 10 dias, os 10 dias foram trabalhando, estudando. Eu viajei para a França, para a Itália, passei, acho que foram 21 dias também,
E eu fiquei o tempo todo estudando, trabalhando. Então, assim, eu não consigo... Não, tem que ter esse eu tenho- momentinho aí de, ó, relaxar É, total. eu quero muito isso, sabe? Me dá isso, essa parada obrigatória, assim, olha, é 10 dias pra você curtir. E assim, pra você curtir só. A gente, sabe? a gente quer ver a Julie dando close também. Ah, tá. Julie, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Com Pernambucanas! Gente, ó, esse foi um Dedo de Prosa com Julie Dutra. Se inspirem e acompanhem essa mulher. Daqui a pouco ela vai ganhar um outro milhão aí, hein? Ah, vamos embora. Beijo. Beijo, tchau.